Bom dia, meu querido, minha querida, é o canal Céu Desceu. Eu quero entrar aqui para narrar uma história para vocês sobrenatural, uma história sinistra, sobrenatural, mas essa história, ela é muito longa, então eu vou ter que fazer aos capítulos, sabe? Aos capítulos, essa minha história que agora, há pouco, agora, por esse mês, o Senhor me revelou e eu estava matutando, mas como, meu Deus, como que aconteceu, como não, assim, não tem explicação para um ser normal, um ser natural que não é espiritual, não tem explicação aquilo que acontecia comigo. E agora o Senhor me esclareceu como foi que aconteceu, o que era, que não era nada daquilo que eu pensava. Porque o inimigo, ele faz as coisas assim, ó. Às vezes tu tem uma visão e o inimigo, ele distorce aquela visão. Então eu tinha visões, eu tinha visões. Tipo assim, lá pelo ano de 1997 eu tinha visões, eu tinha muitas visões, muitas. E o inimigo distorceu todas essas visões que eu tinha, ele distorceu porque eu não tinha conhecimento da palavra, eu não conhecia Jesus ainda, eu não ia na igreja ainda. O meu filho naquela época tinha 6 anos de idade, ele dormia no mesmo quarto que nós, a cama dele era encostada, era uma cama de solteiro, mas era encostada na nossa cama, tinha o quartinho dele pronto, já o quartinho dele estava pronto, mas ele não dormia no quartinho, então a gente deixou por ele, né, o dia que ele quisesse ir pro quartinho dele, ele fosse por conta própria. E assim passou anos, e até quando chegou aos 10 anos por aí, que ele foi pro quarto, ele quis ir pro quartinho dele, não é? Dormir no quarto, estava tudo prontinho, a gente não forçou ele nem nada. Mas esse período que eu passei até eu conhecer Jesus, e mesmo depois que eu conhecer Jesus, a história não tinha sido esclarecida, Deus não tinha me mostrado ainda o que era aquilo que aconteceu comigo, aquelas visões, e não tinha me revelado as visões, e hoje o Senhor me revela, agora um mês atrás, o Senhor me revela aquelas visões que eu tinha, que não era nada daquilo que o inimigo dizia que era, nem não era nada, era tudo diferente. Então olha só, por isso que é bom a gente estar sempre conectado com Deus. Nós precisamos estar sempre conectado com Deus, sempre conectado com Deus. Porque quando a gente está conectado, quando tem intimidade com Deus, o Deus começa a te mostrar as coisas, começa a contar as coisas para ti. Então eu tinha visões sobrenaturais, assim, lá no ano de 1997. O ano de 1997, eu não tinha noção do que era aquilo. Para mim era coisa de Satanás, coisa do inimigo que queria me levar. E ele dizia que ele queria me levar, me mostrava coisas. Ele aproveitou as visões que Deus me deu visões lindas e maravilhosas, que hoje acontece. Deus me deu visões naquele tempo, que eu não conhecia ele, que eu não andava com ele, que as visões hoje estão acontecendo agora. Visões naquele tempo que era para acontecer. As visões que Deus me mostrava naquele tempo era algo que ia acontecer no tempo de hoje. Olha só a visão. É difícil entender quem não vive o sobrenatural, não é? As visões que o Senhor me dava naquele tempo, em 1997, foram visões que começou a acontecer no tempo de agora, nesse tempo de agora. Então eu não entendia. Para mim, naquele tempo que era leiga, não conhecia o sobrenatural de Deus, não conhecia Jesus, não conhecia nada, só conhecia o mundão aí. Para mim, aquilo ali era coisa do inimigo, querendo me levar. Então, por isso que a história vai ter que ser por capítulo, senão vai ficar muito comprido o vídeo, Então vai ter que ser aos poucos para me contar para você essa história macabra. É uma história macabra mesmo, muito macabra. E eu quero contar para você, tintim por tintim, como foi que aconteceu, as visões que Deus me deu, que o inimigo aproveitou das visões e levou para outro lado. Mas o Senhor não mexeu naquele tempo nas visões, Ele deixou no tempo certo. Isso passou muitos anos. Eu fui para a igreja no ano de 1999, eu fui para a igreja em 2000 eu me batizei, mas ainda eu não conhecia Jesus. Em 2000 eu me batizei e não conhecia Jesus. Fui conhecer Jesus quase uns 2 anos depois que eu fui ter um encontro com Jesus, que eu sempre falei para vocês que eu tive um encontro com Jesus ali na esquina desse lugar aqui, eu tive um encontro com Jesus ali. Mas assim mesmo o Senhor não havia me revelado o motivo daquelas visões. Então hoje o Senhor está me revelando todas aquelas visões que eu tive naquele tempo, nesse passado, em 1997, aquelas visões que eu tinha, que o inimigo distorceu tudo, me fez pensar que era outra coisa, porque ele queria me levar. O Senhor hoje me mostra, porque as visões estão acontecendo hoje. Aquelas visões que ele me mostrava naquele tempo, eu não sei se você consegue entender, se eu estou conseguindo passar para você. Aquelas visões que ele me mostrava, o Senhor me mostrava naquele tempo, eram visões mesmo,
não tinha nada, eram visões. Hoje essas visões, elas são real. Hoje elas se tornaram real na minha vida, real na minha vida. Então é difícil muitas vezes entender certas coisas, não é? Por isso nós temos que estar sempre conectados na videira com o Senhor, para que as coisas sejam esclarecidas, para que o inimigo não se aproveite de certas visões e ele leva para outro lado, ele distorce. Ele distorceu todas as visões que eu tive naquele tempo. O inimigo, ele distorceu para um outro lado, porque ele queria me tirar do caminho do Senhor, amém? Eu quero deixar você, então, com esse primeiro capítulo aqui, depois eu vou dar continuidade, para que você possa entender aquelas visões que eu tive em 1997, olha só, olha o tempo, há quase 30 anos, não é? Nós estamos em 2025, 25, há quase 30 anos, agora, depois de quase 30 anos, o Senhor me mostrou aquelas visões no mundo de hoje, na realidade. As visões hoje estão acontecendo, aquilo tudo que o Senhor me mostrava, aquelas visões, tudo estão acontecendo agora na realidade, Não sei se vocês entendem. Eu quero mostrar no próximo capítulo isso para vocês. Mas eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, deixassem o teu link aí, é muito importante para nós e pro canal, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo também, não é? Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, eu quero mostrar para vocês o que é uma visão quando você não tá entendendo. Eu não entendi aquela visão, mas hoje a visão se transformou em realidade na minha vida, Eu posso tocar naquelas coisas que o Senhor me mostrou naquele tempo, naquela visão, e as coisas aconteciam do mesmo jeito que estão acontecendo agora, só que agora eu sei que é real, e o Senhor queria me mostrar que há quase 30 anos depois, isso ia tornar realidade, amém? Então isso é maravilhoso. Então se conecte com Deus, fica com Deus, que Deus é melhor para todos nós. Deus é mais, amém? Deus abençoe vocês. No próximo capítulo eu vou contar mais um pedaço da visão, em nome de Jesus, para que você possa entender. E se você não entender, me peça aí nos comentários alguma coisa que eu possa explicar, porque é complicado explicar para quem não tem o entendimento ainda, né? É complicado, porque nós somos seres espirituais, vivendo num mundo espiritual, onde está tudo rodeado de bicho, que demônio, é demônio do mal, é anjo do bem, é os anjos do céu no nosso lado, é os anjos dos demônios. Então a gente vive num mundo espiritual, então nós temos que cuidar muito quando o Senhor nos dá uma visão, para que nós não venhamos levar para o outro lado, que o inimigo vai se aproveitar disso, assim como ele fez comigo na minha vida, amém? Mas graças a Deus que o Senhor me libertou e hoje eu estou aqui, em nome de Jesus. O Senhor me confirmou as visões agora na seta. Deus abençoe vocês.